Meus irmãos, a paz do Senhor. Oremos. Bendito Jesus, graças nós te damos por estarmos diante da tua presença. Já louvamos o teu nome, cantamos louvores à tua santidade. Te louvamos pelos teus filhos que agora contribuíram para missões. Agora estamos com os nossos corações ansiosos, porque viemos aqui ouvir a tua palavra. Toma nas tuas mãos a tua filha, que será o canal de bênçãos para nós esta noite. Se tu quiseres, tu podes batizar crentes com a bendita promessa do teu Espírito Santo. Se tu quiseres, tu também podes curar esta noite. Opera maravilhas no nosso meio. Manda-nos do alto dos céus a tua poderosa palavra. Arranca a corrente dos que estão presos. Solta Pedro da prisão esta noite. Dá liberdade àqueles que precisam sentir a tua graça. E dai-nos uma grande colheita de almas neste lugar, para que ao término deste trabalho possamos dizer: o Senhor apareceu no nosso meio. Graças nós te damos por tudo e estamos no aguardo da tua palavra. Nós te pedimos no nome de Jesus para sempre. Amém. Em pé como estamos. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Os amados podem tomar assento. Eu quero render graças ao Senhor por essa oportunidade. Quem está ligado, diga glória. Eu quero render graças ao Senhor, como eu estava dizendo, por essa oportunidade. Louvar o seu nome que é santo. É muito bom estar aqui nessa cidade. Deus abençoe ao pastor Adira, quem eu já me afeiçoei, gostei. Eu costumo dizer, pastor Adira, que eu fico muito alegre quando eu venho ministrar em uma igreja e eu vejo que o pastor é crente. Isso me alegra muito. Deus abençoe sua vida, a vida da sua esposa, irmã Alda, que está ali nos fazendo companhia na adoração. Também ao pastor Marcílio, que liberou essa palavra profética de que quem prega não fica velho. Gilmar, você ouviu? Eu recebi com força. Deus abençoe o pastor Marcílio. Deus abençoe a esposa dele, a irmã Yara. Eu não tive oportunidade de conhecer, mas quero aqui fazer menção também. Quero render graças ao Senhor pela vida do pastor Amaro, tão gentil, tão abençoado, nos recebeu logo que chegamos aqui nessa cidade. Também a sua esposa, irmã Fabiana. Logo que eu olhei para a irmã Fabiana, pastor Amaro, me deu vontade de falar assim: Deus é bom, né? Deus foi bom com o senhor, Deus lhe abençoe, viu? Deus abençoe o senhor, glória a Jesus. Ao pastor Gilvan, ao pastor Valdir, que pensa numa dupla animada, gente. Dentro do carro parecia Paulo e Silas, um dá glória, outro dá aleluia, um conta uma vitória, outro conta uma bênção. E é assim que crente é. E aí o pastor Amaro, pensando que eu não sou dessas, que falo muito, chegou e falou: olha, irmã Camila, o pastor Valdir que é assim animado. Eu falei: então fechou. Porque a gente fala também. Quando é de Deus, então, a gente perde até a noção do tempo. Porque falar das maravilhas do Senhor é muito bom. Tem crente animado aqui assim também? Se ainda tem alguém que não está animado, eu profetizo que esse fogo vai te pegar e você vai ficar animado também. Glória a Deus. Eu quero render graças ao Senhor também pela vida dessa serva do Senhor, nossa irmã Eliane Fernandes. Eliane é santa, é uma mulher de Deus e a gente sente muita presença de Deus na vida dela. Deus continue abençoando, Eliane, que você continue com essa túnica, a túnica da simplicidade e da unção. Deus abençoe. E ao seu esposo, pastor Leandro, gente boa toda a vida, um homem de Deus. Deus abençoe o pastor Leandro. E eu também queria render graças ao Senhor pela vida do pastor Gilmar. Queria, mas não vou render. Porque o que a gente faz, né, irmão? Eu estou aqui, Jesus, me ajuda, tem misericórdia, me usa, Jesus. Porque esse servo do Senhor tem feito a diferença. Eu louvo a Deus. Gilmar é um homem santo. É difícil falar isso para o homem no geral. Esse atributo é muito dado às mulheres. Mas quando eu te vejo, fora um homem de palavra, eu vejo um homem de oração. Eu creio que é o Espírito Santo compartilha isso. Isso alegra muito. Você tem sido uma referência para a nossa vida, viu? Deus abençoe. Abra comigo a sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Como está muito cheio, quanto mais a gente sente e levanta, às vezes cria uma certa movimentaçãozinha. Então, assentado como estamos, vamos manter a mesma reverência para fazer a leitura. Atos, capítulo de número 9.
Glória a Jesus. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Quem encontrou pode dar um amém. Nós vamos fazer a leitura do texto sagrado, mas eu gostaria ainda antes de fazer a leitura do texto, para que depois da palavra nada mais seja acrescentado, a não ser a própria palavra e o que o Senhor quiser fazer. Então eu gostaria de dizer que eu trouxe alguns materiais de DVDs, são DVDs de mensagens. Mensagens pregadas em eventos, em trabalhos tão abençoados quanto esse aqui, em que o Senhor nos confiou uma porção da sua palavra. Então, se você desejar adquirir no final do culto, eles vão estar expostos lá perto da cantina com o pastor Rodrigo. É isso, Valdir? Com o pastor Rodrigo. Você vai poder adquirir junto com o material da cantora Eliane. Então, faça isso. Eu tenho aproveitado a oportunidade de assumir algumas tribunas que o Senhor tem me dado a honra. E eu nunca fui de falar de material, mas de um tempo para cá eu venho falando, não pela minha necessidade em si, porque graças a Deus eu já venho para cá abençoada. Mas eu falo porque é uma necessidade de nós investirmos em material bélico espiritual para a nossa alma. E a realidade é que isso precisa ser uma cultura implementada no nosso meio. Nós precisamos ter isso como cultura. Ninguém aqui vai no shopping e sai de lá sem comprar pelo menos uma casquinha. A gente tem por costume investir quando nós estamos em algum lugar. Eu sei que você faz isso através da oferta, mas você também precisa fazer isso a fim de que a sua alma seja edificada. Quando Paulo dava uma orientação a Timóteo acerca de sucesso ministerial, ele vai dizer para ele: eu desejo que todo o teu corpo tenha saúde, bem como vai a tua alma. Porque ele sabia que se a alma dele estivesse preparada, isso seria reflexo do seu corpo. Então nós, como crentes, precisamos adquirir a cultura, a ideia de investirmos na nossa vida espiritual. E isso não é só com o DVD da irmã Camila, não. É o DVD de qualquer pregador em que você acredita que tem uma palavra. É algum material que o setor missionário está investindo, uma caneca, um chaveiro, uma camisa. É o CD da cantora. Agora, eu não vou falar só isso para ti, para você pensar assim: irmã, eu vou fazer isso para investir sim, para abençoar a vida do pregador, para abençoar a vida do cantor. Não faça isso, senão você vai cometer um erro que eu cometi anos na minha vida. Qual? Na ideia de querer comprar para abençoar o cantor, o pregador, a gente compra, abençoa ele, leva para casa, deixa na estante e não vê nunca. Deixa lá. Então, a bênção do Senhor não acrescenta dano, ela é uma via de mão dupla. Você abençoa o pregador, mas você também é abençoado. E para você ser abençoado, você tem que botar o CD para tocar. Para você ser abençoado, você tem que sentar para ouvir a mensagem. Irmã, mas eu tenho muito trabalho, então não senta. Pega a vassoura na mão, você vai dirigindo o carro e deixa o DVD tocando e vai ouvindo a palavra de Deus para que você seja abençoado. Irmã, mas é que eu venho despreparado. Não venha mais despreparado. Aproveite essa palavra como um despertamento espiritual para a sua alma e comece a vir preparado. Eliane foi até ousadíssima, disse que veio até com cartão. Não é verdade? Olha como é que Deus usa os crentes na terra. Então faça esse investimento a fim de edificar a sua alma. Irmã, mas é que às vezes eu não tenho. Às vezes o pregador pede 15 num DVD, pede 20 num CD. Irmã, quando você vê um sapato de 20 reais, você dá até glória a Deus. Fala: Deus está aqui nessa liquidação. Quando o irmão acha um terno de 200 reais, ele fala: meu Deus, foi Deus que mandou. Agora, quando é 10, 15 reais um material, a gente tem resistência. Então está queimado em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Se você quiser adquirir, no final você pode adquirir, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Em nosso meio, só para a gente conhecer, eu estou com vontade de abençoar aqui alguém. Em nosso meio, tem alguém que ainda não pertence a nenhuma igreja evangélica, que veio hoje nos visitar nesse culto aqui. Não precisa levantar, só estende a mão assim para a gente saber se você está aí. 1, 2, tem alguém? 3, mais alguém? 4, 5. Levanta a mão que eu tenho que contar, gente. Levanta a mão. Levanta a mão. Fica de mão estendida. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Desse lado contei 4. Para cá. 5. Mais quem? 5. 6. Me ajuda aí. 6. Totalizou 6? Um obreiro, vem aqui rapidinho para mim, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, certinho. 6 aqui, ó. Dá um para cada para mim, por gentileza, tá bom, varão? Fica de mão estendida para ele chegar aí, gente. Senão depois do final do culto não dá mais tempo. Tá bom? 2 aqui, 2 aqui. Ó, 2 aqui, 2 aqui
e 2 ali. Um aqui e um lá atrás. Se levantar mais mão, não vai ganhar, porque na hora que eu falei, não levantou. Tô brincando, gente, vai ganhar sim. Tá? Eu contei 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Um lá atrás e um aqui do lado. Tá bom? Fica ligado aí, obreiro. Distribui esse material para alguém entregar com você. Isso. Se faltar, você olha para o rosto da pessoa e vai lá na banca depois e pega para ela. Tá bom? E a igreja, quem está ligado, diga glória. Quem já desligou, diga eu. Não pode, irmão. Não pode, tem que ficar ligado. Fica ligado. Deixa eu entregar para o pessoal aí para não esquecer. Se faltar, pega mais lá, tá? Por gentileza. Atos capítulo 9. Quem voltou a ficar ligado, diga glória a Deus. Agora presta atenção aqui, gente. Olha o que diz o texto sagrado. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te dirão o que te convém fazer. E os companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, o levaram para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, dos quais nada comeu e nem bebeu. E você diz amém. Isso, diga amém. Se você puder, não fecha a Bíblia não, fica com ela aberta aí junto com a gente. Glória a Deus. O capítulo 9 do livro de Atos, justamente esses versículos chaves que nós acabamos de fazer menção nessa noite, eles são versículos que narram um momento histórico e o momento mais importante, sem dúvida nenhuma, da vida de Saulo. Justamente por isso que nós consideramos esse episódio e esse momento como a experiência mais marcante da vida e do ministério de Saulo. E, na verdade, todos aqueles que são crentes em Jesus, sal da terra, luz do mundo, aqueles que têm o privilégio da alegria da salvação e conseguem reconhecer a bênção que receberam, como a sua vida foi transformada entre antes de Cristo e depois de Cristo, também hão de convir e hão de concordar que não há experiência maior na vida de uma pessoa do que a experiência mais marcante que alguém possa viver, que é encontrar-se com Jesus Cristo de maneira pessoal e íntima na sua vida. Oh, aleluia! Então, na verdade, o que Paulo está vivendo, e me perdoe se eu for chamando ele de Paulo ao longo da ministração, porque, na verdade, era assim que ele era conhecido. Então, na verdade, o que Paulo está vivendo é a maior experiência de todas. Por isso eu vou contar de 1 até 3, e quando eu disser 3, você vai dizer assim comigo: que experiência. Vamos lá? O que é que você vai dizer quando eu disser 3? Muito fraco, você não expressa experiência nenhuma. Vem com vontade, irmão. Vamos lá, 1, 2, 3, diga. Agora, para ficar mais gostoso, lembra do dia em que você viveu, aquele momento em que a presença de Jesus te envolveu, te abraçou e parecia que nada mais tinha tanta importância? E agora, lembrando disso, abra a sua boca e diga: que experiência! Aleluia! Glória a Deus! Estava frio, mas agora ficou um pouquinho calor. E eu soltei a juba. Eu não sou de andar com a juba solta, mas eu soltei a juba porque estava tão frio que eu falei: o cabelo ajuda a esquentar. Saulo, na verdade, está vivendo então a maior experiência
e a mais marcante experiência de todas da sua vida. Nós nos assemelhamos quanto a isso, porque na verdade também nos sentimos assim. Acerca da maior experiência da vida de um homem, da vida de uma mulher, da vida de um ser humano, é quando essa pessoa tem essa oportunidade de encontrar-se com o Senhor. Nós vamos ver algumas coisas muito marcantes nesse versículo e nesse capítulo, que tem tudo a ver com a nossa vida e também podem ter tudo a ver com a vida de alguém que está aqui hoje e está desejoso de viver uma experiência. Oh, aleluia! A primeira coisa que nós precisamos compreender nessa noite é, literalmente, qual é o significado de experiência. Qual é o significado de experiência segundo o dicionário da língua portuguesa? E isso é no vocábulo geral. Significa adquirir conhecimento. Significa adquirir conhecimento através de todos os sentidos do corpo. Experiência tem esse significado. Eu vou repetir porque eu quero que todo mundo caminhe junto comigo. Experiência significa adquirir conhecimento através de todos os sentidos do corpo. É por isso que se torna uma experiência, porque você não só vê, você sente. Você não só sente, você sente enquanto está vendo. Você não só vê e sente enquanto está olhando, você também ouve alguma coisa enquanto está vendo e enquanto está sentindo. Você não só vê e também sente enquanto está olhando e ouve enquanto está sentindo, mas também todo o seu corpo começa a reagir diante daquilo que você está vendo, diante do que você está ouvindo e diante do que você está sentindo. É por isso que literalmente a colocação de experiência, quando fala que é adquirir conhecimento em todos os sentidos, está totalmente ligado aos sentidos do corpo, olfato, audição, tato. Então o que Paulo está tendo a partir daquele momento, ele está adquirindo o conhecimento de toda a verdade. Quem é a verdade? Jesus. E Jesus está se manifestando em luz. Porque, na verdade, toda a manifestação de Cristo está aludida na luz. Toda a manifestação de Cristo é em luz. Quando João vai falar acerca dele, ele vai dizer, e ele era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreenderam. Falando acerca desse mesmo ministério, de como Cristo trabalhava, nós vamos compreender como nós fomos resgatados e aonde nós estamos hoje. Para dizer e para entendermos que nós estamos em Cristo, nós também precisamos entender que estamos em luz, porque quem está em luz está em Cristo, e quem está em Cristo está em luz. É por isso que ele vai dizer, e foram transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é onde? Em luz ele vai colocar. Então é por isso que o Senhor ele vai se manifestar a Paulo através de um resplendor de luz, porque aonde o Senhor caminha tem luz, e a luz dissipa toda a treva. Entenda que treva não é apenas algo sombrio, treva não é apenas algo que está escuro, trevas fala de algo que não está resolvido, trevas fala sobre confusão, trevas fala sobre você não compreender aquilo que você está enxergando, porque está no escuro. Enquanto está no escuro é como se não tivesse forma, fosse vazio, literalmente como ele diz, Gênesis capítulo de número 1, no princípio a terra era sem forma e vazia. Existia alguma coisa? Se existia, não existia. Ele vai dizer que estava tudo em trevas. Então fala de tudo que está obscuro. Então presta atenção, quando o Senhor se manifesta a Paulo, proporcionando para ele a maior experiência de toda a sua vida, ele vai se manifestar a ele em luz. Para quê? Para que ele compreenda. Por quê? Porque na verdade Satanás ele trabalha com trevas a fim de que ele seja aceito, a fim de que ele seja servido, porque toda pessoa de consciência natural não serve Satanás de maneira consciente. Você já percebeu, por exemplo, que uma pessoa quando está experimentando uma experiência degradante e terrível, que é estar possessa de demônios, para que esta pessoa se corte, para que ela se mutile, para que ela se jogue na frente de um carro, ela precisa estar em trevas, ela precisa estar inconsciente daquilo que ela está fazendo, porque se ela tiver o mínimo de consciência, o mínimo de verdade, o mínimo de clareza, o mínimo de razão, ela não fará. Jesus é totalmente ao contrário. As experiências que Satanás quer proporcionar para a vida de uma pessoa, ele precisa que essa pessoa esteja em trevas, porque se ela tiver consciência do que ele quer que ela faça, ela não fará. Por isso a Bíblia vai dizer, e o príncipe
príncipe deste século lhes cegou o entendimento, para que não cheguem ao conhecimento da verdade. Mas naquele dia a experiência ia ser diferente. Naquele dia Jesus vem vindo. Vem vindo com luz. Vem vindo com luz. Vem vindo com luz. Eu estou sentindo uma graça de Deus para ministrar isso aqui. Ele vem vindo com luz. Vem vindo com verdade. Vem vindo com firmeza. Vem vindo com razão. Vem vindo com consciência. Vem vindo com clareza. Vem vindo dissipando as trevas, a confusão, a mentira, o engano, a irracionalidade. Ele vem dissipando tudo isso. Ele vem em luz. Ele vem em luz. Ele vem em luz. Sem frescura e sem receio. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado aí agora. Vou dar uma chance para quem não pegou na mão da pessoa que está do lado. Irmã, eu sou macho. Macho que é macho não tem medo de segurar a mão do macho, porque não tem nada a temer. Segura na mão desse homem aí. Isso. Agora apertando a mão dele ou apertando a mão dela, nós vamos ver quem está em luz agora. Irmã Camila, como é que eu sei quem está em luz? Quem tem luz está em comunhão com ele. E quem está em comunhão com ele tem comunhão com a pessoa que está ao lado. E ele vai dizer, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Receba o perdão dos seus pecados pelo poder da comunhão. Adore a Deus com esse irmão. Sacode a mão dele e diga: luz, luz, aqui tem luz, aqui tem luz. Luz. Irmã Camila, o que acontece quando nós estamos em luz? Quando nós estamos em luz, a gente vê o que ninguém vê, enxerga o que ninguém enxerga, entra onde ninguém entra, toca no que ninguém toca. Por quê? Porque a gente está vendo. Como é que a gente chega em casa? Você conhece tudo que tem na sua casa, mas você chega logo em casa procurando o interruptor. Por quê? O interruptor te dá segurança e firmeza para não esbarrar em nada, não destruir nada. A nossa casa, para ficar em ordem, tem que ter luz. Tem que ter luz. Por que Satanás não deseja que nós vivamos uma experiência extraordinária com o nosso Senhor Jesus? Porque enquanto estivermos em trevas, não vemos nada. Roubam a gente e a gente não vê. Traem a gente e a gente não vê. Ele usa a gente e a gente não vê. Passam por cima da gente e a gente não vê. Faz a gente de gato e sapato e a gente não vê. A gente vira porco e não vê. Vira escravo e não vê. Fica humilhado e não vê. Vira amante e não vê. Deixa-se aproveitarem da gente e a gente não vê. Abusam da nossa ingenuidade e a gente não vê. Tripudiam da nossa inocência e a gente não vê. E é justamente porque a gente não vê, estou falando da condição de quem está em trevas, que a gente permite, porque não vê. Como você combate o que você não vê? Então Jesus está vindo, mas está vindo como? Em luz. Se esse aí combate assim nas trevas, estou falando de Paulo, imagina como ele não vai combater em luz. Se ela canta assim no mundo, imagina como não vai cantar na igreja. Se ele é bom de briga assim no mundo, imagina como ele não vai guerrear pela causa missionária em luz.
Senhor vem chegando em luz. A luz traz todo discernimento e conhecimento da verdade. A palavra do Senhor, ela vai dizer acerca da própria palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse verbo é o próprio Senhor através da sua palavra. Mas João vai dizer que agora o verbo se fez carne e habitou entre os homens. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, justiça e verdade. Então, na verdade, Jesus é a libertação de toda a falta de conhecimento. Essa história em que as pessoas diziam que os crentes eram analfabetos, quadrados, tolos. Você vê totalmente que desde o movimento de avivamento e desde o momento em que a igreja entrou com a doutrina dos dons, porque elas estão atreladas a avivamento e sem essas obras não há libertação. Então, desde que isso aconteceu, você vai perceber que não demorou muito tempo para que muitas outras pessoas chegassem a esse conhecimento. Hoje, os tolos, os idiotas e os quadrados têm na sua tribuna advogados, juízes, doutores, mestres, deputados, bacharéis. Porque qualquer pessoa que alcança o mínimo de lucidez, ela compreende que o conhecimento de qualquer verdade e sabedoria está aplicada na submissão a Cristo. Então ele vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque que muitos movimentos, e eu não vou chamar de igreja, porque a igreja de Jesus é viva, eu vou falar de sistemas eclesiásticos, tentam aprisionar a mente de algumas pessoas, porque sabe, se a gente libertar, vamos deixar aprisionado o cabaracéu e a... Só que o Senhor está dizendo que para viver libertação você não depende de irmã Camila. Para chegar ao conhecimento de toda a verdade, você não depende que sua mãe seja crente. Para chegar à libertação de uma vida e de uma experiência plena com Deus, você não depende de A, de B, de C e de D. O que o Senhor está dizendo é: você só precisa do Filho do Homem. Você só precisa do Filho do Homem. Quantas pessoas, quantos anjos, qual era o número da comitiva angelical que vai ao encontro de Paulo para promover a sua vida? Libertação nenhuma. Foi um só, o Filho do Homem. Faz assim com o dedinho, que é para não esquecer. Faz assim com o dedinho e diga: um só. Um só. Um só, tá me entendendo? Não tem sistema religioso, não tem credo, não tem invencionismo humano, não tem nada disso. Você só precisa de um homem. Você só precisa de um homem. Ladrão da cruz está parado lá do lado. Senhor, reconheceu o senhorio de Cristo. Se possível for, submeteu-se à vontade de Cristo. Lembra-te de mim, fez memorial de Cristo. Quando entrares no teu reino, reconheceu que Ele era Senhor do céu. Senhor, se possível for, lembra de mim quando entrares no teu filho. A 1 milésimo de segundos antes dessa colocação, era réu do inferno. Ia viver e habitar aonde Jesus disse que o fogo não apaga e o verme não morre. Há 1 milésimo de segundos atrás, era réu do inferno. Morador eternamente, aonde o fogo não apaga e o verme não morre. Mas porque abriu a boca em direção a um homem e disse para ele: Senhor, há 1 milésimo de segundo atrás, era desgraçado, miserável, pobre, cego, nu, destruído, condenado, réu do inferno, lançado à fogueira ardente, esquecido, destemente, desgraçado, miserável. Mas quando abriu a boca e disse Senhor, Jesus também muda. Olha para ele e vai dizer: Filho, Filho, ainda hoje estarás comigo.
Ainda hoje estarás comigo. Segunda verdade é acerca da experiência com Cristo. Para falar com o presidente tem que agendar. Para fazer gabinete com o pastor tem que agendar. Para levar a irmã Camila na igreja tem que agendar. Jesus é o único. Senhor, te quero. Posso te querer quanto? Quando é que você me quer? Agora. Então também pode vir agora. Não precisa agendar. Filho, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quem pode adorar ao Deus do já, ao Deus do agora? Alabaracantarai de calabaraia. Eu estou esperando. Irmã Camila, é que eu estou esperando. Irmã Camila, é que eu estou esperando. Jesus não está esperando nada. O que ele está dizendo é, a hora que você vir, está feito. Não, mas é que eu estou esperando deixar isso. Eu estou esperando largar aquilo. O Senhor está dizendo, minha filha, você pode vir com isso e com aquilo. Eu te quero é agora. Irmã, eu só não fiquei crente ainda, porque eu tenho um probleminha para resolver fora. Para com essa conversa. Jesus veio hoje aqui para me dizer, tu não ficou crente ainda porque tu não quer. Porque se tu quiser, Ele te quer do jeito que tu tá. Vem com teus problemas, vem com as tuas lutas todas. Agora. Imediatamente, Paulo vai chegar ao conhecimento da verdade. Ele vai viver essa experiência. Gente, escuta isso aqui porque eu não vou me alongar. Ele vai viver essa experiência, mas vou logo falando que eu vou até às 10. Ele vai viver essa experiência. Então quem quiser sair, sai agora, porque vai doer menos. Entendeu? Ele vai viver essa experiência. Agora, olha que coisa interessante. Quantas vezes, seja honesto, não dá uma de sabichão não. Quantas vezes na sua vida você derrubou Paulo do cavalo? Muitas vezes. E a gente, na verdade, vai compreender que não há absolutamente cavalo nenhum revelado no texto. Não que tivesse a possibilidade, né? Mas quando é conjectura, a gente tem que falar que é conjectura. Não que tivesse a possibilidade dele estar no alto do lombo de um cavalo. Ou ele também poderia estar caminhando, segurando a rédea do cavalo. Ou poderia também não ter cavalo nenhum. Então é justamente por causa disso que a gente não gosta de conjecturar muito. Vamos ir à realidade. A realidade do texto vai dizer que, na verdade, cercado pelo resplendor de luz, cercado pelo resplendor de... Hoje, quando você acender a luz da sua casa, nunca mais você vai acender do mesmo jeito. Cercado pelo resplendor de... Ele vai dizer, então, que cercado pelo resplendor de luz, que subitamente brilhou do céu, brilhou do... Aí a Bíblia vai dizer que, ouvindo a voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele já vai estar totalmente caído no chão. A Bíblia vai usar exatamente esse termo. Caiu com o rosto em terra. Caiu com o rosto em terra. É por isso que às vezes o pessoal derruba ele do cavalo. Eu também já derrubei um monte de vezes. Porque quando a gente olha, caiu com o rosto em terra, a gente pensa que ele estava em cima de algo. Mas ninguém precisa estar em cima de nada para poder vir ao chão. Basta que esta pessoa desça. É exatamente o que está acontecendo no texto. Diante daquilo que ele viveu, diante daquela experiência que ele estava vivendo, melhor ainda, a Bíblia vai dizer que ele não vai suportar. E ele vai cair com o rosto em terra. Sinal de reverência, sinal de submissão, sinal de temor, sinal de pavor, sinal de medo, sinal de rendição. Todas as vezes que alguém se colocava no chão, assim como nós fazemos na hora de orar, assim como escravos faziam, assim como generais se faziam quando rendiam o seu exército, esse é o posicionamento do rendido. Está de joelhos dobrados com o rosto em terra. Quando Marta estava fadigada com muitas coisas, a Bíblia vai dizer que Maria estava como rendida, de joelhos dobrados com o rosto em terra. Posicionamento de quem aprende, posicionamento de quem é discípulo, posicionamento de quem tem reverência diante do seu Senhor. Agora, o que eu acho interessante é a maneira imediatista, é a maneira instantânea, o texto vai dizer, é a maneira instantânea com que Paulo faz isso, depois de ser cercado pelo resplendor de luz. Quando eu olhei para o texto e eu tinha essa coisa de acreditar que ele tinha sido derrubado,
Eu cheguei até a pensar, Senhor, foi o Senhor que jogou ele no chão? E o Senhor falou comigo, Camila, leia o texto e pregue apenas o que está escrito. E veja se em algum momento diz que ele foi derrubado. Em momento nenhum, Paulo foi derrubado. Foi com o rosto em terra, por um único motivo. Qual? Não resistiu. Você vai entender melhor. Nós estamos falando aqui sobre uma experiência. Estamos falando aqui sobre uma... Aprendemos aqui que experiência é chegar, é ter conhecimento adquirido através de todos os sentidos. Esses sentidos aqui falam sentidos do corpo. Então o que está acontecendo é que a partir do momento que Paulo encontrou-se com Cristo, diante de tudo aquilo que ele sentiu no seu corpo, ele não resistiu e se lançou. Não foi lançado, se lançou. Porque experiência com Cristo é voluntária, é individual. Levante a mão aqui o primeiro crente para dizer, tô crente porque fui obrigado. Tô crente porque fui derrubado. Tô crente porque me jogaram aqui dentro. Tô crente porque Jesus pisou na minha cabeça. Tô crente porque colocaram o pé no meu pescoço. Não. Isso não existe. Olha só, gente. Isso aqui fala de voluntariedade. Isso fala de fidelidade, de livre-arbítrio diante daquilo que você sentiu. A única coisa que eu quero te pedir nesta noite é que para que você viva essa experiência, você seja fiel ao que você sente. Seja no mínimo leal àquilo que você sente. Jesus não quer ninguém aqui obrigado. Ele vai pregar um sermão muito duro a fim de confrontar os seus discípulos e saber verdadeiramente quais eram os que estariam com ele. Depois dele pregar a mensagem, naquele dia, pastor, não teve cura, naquele dia não teve libertação, naquele dia não teve cruzada, naquele dia não teve milagre, naquele dia foi só palavra dura, seca e pela goela. Depois que ele terminou de pregar, nem terminou, a Bíblia vai dizer que antes dele completar, metade da multidão que o seguia foi dando de banda, seguindo cada um para sua casa. Não aguentaram, foi duro demais aquela noite. Aí começaram a repartir e a voltar. Quando Jesus vê que a multidão está voltando, ele não pede para ninguém para voltar não. Jesus não pede não. Quem pede é a gente. Jesus não pede não. Jesus vai olhar para os seus discípulos, escute, não aqueles que partiram, aqueles que estavam dentro, e vai dizer assim para ele, vocês também não querem logo não? Não quer ir logo não? Naquele dia Pedro estava cheio, não era todo dia não, mas naquele dia ele estava, tem dia que a gente está, né? Naquele dia ele estava cheio da sabedoria, cheio do Espírito. Ele vai abrir a boca e ele vai dizer assim, Pai, para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Vai pegando na mão dessa amada, pega na mão desse amado do Senhor, sacode ele e diz, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna, eu tô contigo. Fica firme, seja leal aos seus sentidos. Eu posso beber essa água aqui, gente? Porque culto é para Deus e não é para gente. Quando a gente para beber água que todo mundo fica olhando para a gente com aquele olho arregalado, a gente não bebe tudo que a gente precisa, porque parece que a gente atrapalha o culto. O povo para de adorar para ver a gente beber água. E aí a gente não prega quase nada, porque a gente fica seco, entalado. Mas se essa igreja deixasse eu beber água... Pode me dar mais que a igreja deixa a gente beber água. Ele não resistiu. Olha para cá, gente. Ele não resistiu. Completa para mim. Ele não. Diante de tudo aquilo que ele sentiu, que ele viu, ele não resistiu. E por livre e espontânea consciência de quem acabou de ser liberto,
Ele viu que não tinha como correr, não tinha como fugir. O mínimo que ele poderia fazer era se render. Isso não é uma atitude idiota. Isso é uma atitude inteligente. Não leva a mal, mas eu vou falar. Você vem para a casa de Deus. Vê aqui o que não vê em nenhum outro lugar. Sente aqui o que não sente em nenhum outro lugar. Jesus faz por você aqui o que não te acontece em nenhum outro lugar. Você é abraçado aqui de maneira que não é abraçado em nenhum outro lugar. E o que me impressiona é que quando o culto acaba e tem apelo, você resiste e vai embora. Não me leva a mal, mas eu vim hoje te dizer, isto não é uma atitude inteligente. Diante de alguém que é mais forte, você não corre, você se rende. Se rende, vai. Se rende hoje, vai. Seja fiel ao que você está sentindo. Se rende, vai. Vai com o rosto em terra hoje também. O que é que você tem a perder? Ele não resistiu, ele caiu. Agora sabe o que eu acho interessante? É um homem como Paulo não ter resistência para suportar o que está acontecendo agora diante dele. Por quê? Leva mal não, gente. Eu não estou falando de um homem igual a irmã Camila, que chora à toa, não. Eu não estou falando de uma pessoa que se quebranta com qualquer criança chorando, não. Eu não estou falando de um pai que sente dor ao ver um filho gemendo, não. Eu estou falando de um homem que cresceu para a guerra, que viveu para a guerra, que militou na guerra. Dá uma olhada aí no verso 1 do capítulo 9 e veja como ele está chegando em Damasco. Respirando ameaças e morte. Esse respirando fala literalmente de pegar o ar de quem ele tirou o fôlego. Essa é a representatividade do texto. O que está dizendo aqui é alusão ao que acabara de acontecer a Estevão e Saulo presenciou como precursor da sua morte. O que ele está dizendo é, eu respiro a morte do outro. Eu vivo nesse meio. Eu tiro o fôlego deles para continuar respirando. É porque... O que ele está dizendo, entenda, a colocação do texto é isso aqui, ó. Eles não têm mais fôlego porque eu respiro o fôlego deles. E Paulo e Saulo respirando ainda ameaças e morte. Já viu gente irada e possuída quando abre a boca para dizer, hoje eu quero guerra, hoje eu quero morte. Eu já vi muita gente lá na comunidade abrir a boca e dizer, olha, hoje eu estou com gosto de sangue na boca. Ah, você quer sangue na boca? Você vai tomar. Vai tomar sangue na boca, sangue no olho, sangue na cabeça, sangue na vida, sangue carmesim, vai te lavar todinho. Você é bom de ver sangue no outro. Eu quero ver se você aguenta ver você lavado no sangue. Porque, alabaraio, Jesus vai te lavar com sangue, meu filho. Olha como é que ele chega, gente. Ele chega respirando ameaças de morte. Ele é duro, ele é violento, ele não teme choro de criança, ele não poupa mulher. A Bíblia diz que ele está vindo para pegar qualquer um que fosse daquela seita. Não sente remorso? Não, porque para ele é trabalho. Que para você é dor, para ele é emprego. Então ele chega respirando ainda ameaças de morte. Ei, presta atenção. Eu não estou falando que ele ouvia assassinatos, eu estou falando que ele realizava assassinatos. Eu não estou falando que ele contava o que alguém via. Eu estou falando que ele realizava as desgraças que aconteciam. São experiências fortes ver alguém morrendo. Quem concorda, diga eu. Uma coisa é eu falar, olha, teve um acidente, fulano bateu, perdeu o braço, foi uma luta, você já fica agoniado. Outra coisa é você passar na hora do acidente e ver braço de um lado e cabeça do outro. É uma experiência forte. É uma experiência? Vem comigo, igreja. É uma experiência? Experiência forte. Uma coisa é você olhar para alguém e dizer, olha, fulano foi abusado na infância. Que tristeza. E fizeram isso e fizeram assim. Você já fica arriado. Você fica triste. Mas diante daquilo você ouve e você não vê. Outra coisa é você ver alguém passando por uma situação de abuso na infância. Eu conheço gente aqui que não tem perna nem para andar depois de um quadro desse. Porque outra coisa é você viver aquilo. Agora eu quero que você entenda isso aqui para você sentir. Porque a experiência com Jesus é ver, é sentir, é ouvir. Se entregue nesse culto.
O que está acontecendo aqui é que eu estou falando de um homem que, na verdade, vive isso. O que eu estou querendo dizer é que Jesus não está encontrando com alguém que não vive coisas fortes. Jesus está encontrando com alguém que já vem de experiências muito fortes. Agora você não vê dizendo que a veste de Estevão parou nos seus pés e ele caiu. Você não vê dizendo que ele pegou mulher cativa, deu açoite de 49 mais uma e ficou triste porque rebentou e rasgou as costas de uma mulher no meio. Você não vê. Você não vê ele pegando uma criança pelos cabelos, estourando o cérebro dela na parede e depois arriado. Gente, eu estou falando de tortura romana. O que o pessoal faz no nosso século e nos escandaliza não é metade do que se fazia naquela época. Eles estudavam para fazer aquilo. Você não vê ele se arriando diante de uma situação. Agora ele encontra com um resplendor de luz, não resiste e desce na hora. Irmã, o que a minha experiência com Cristo me ensina? Ela me ensina o seguinte: não tem nada no meu passado até encontrar-se com Jesus que seja tão forte que não supere depois que eu encontrar-me com Ele. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Eu estou liberando de Deus sobre a tua vida uma palavra de cura para as tuas emoções agora. Eu estou declarando em nome de Jesus o testemunho e a realidade de muita gente que está vivendo esse culto nessa noite. Tem gente que chegou aqui abusado da infância e não conseguia descer e se quebrantar em circunstância nenhuma. Havia desistido da própria vida e da esperança porque foi tocado de maneira indevida. Mas um dia levantou a mão e reconheceu a Cristo como seu Senhor. E depois desse dia a esperança voltou. Você desceu, quebrantou, voltou a chorar de novo, a amar de novo, abraçar de novo, pregar de novo, cantar de novo, amar de novo. Por quê, irmã Camila? Porque nada do que eu vivi no meu passado é mais forte do que eu vivi com Ele. Nada do que eu vivi no meu passado é mais marcante do que eu vivo com Ele agora. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado e diz para ela: não resista. Não, você não pegou, ficou com medo. Pega na mão dela. A experiência é forte. Tem que ter toque, tem que ter voz, tem que ter luz, tem que ter unção. Pega na mão dela e diga para ela, desça. Não resista. Sacode ele e diz: se rende logo. Se rende, se joga. Se joga. Eu fico olhando no mundo quando tem um show de um cantor famoso e o público está ovacionando ele e ele está sendo amado, desejado, celebrado. Ele pensa: esse povo é meu, essa galera está aqui para mim. Aí você já deve ter visto na televisão ou até ao vivo, uma série deles cai de lá de cima de braço aberto, faz assim, ó, e se joga no braço do povo. Nós estamos num país considerado país do futebol. Quando o jogador vai lá e faz um gol, primeira coisa que ele faz, isso é de uma maneira geral, cada um faz de um jeito, mas uma cultura do brasileiro é dizer que depois que ele faz o gol, ele começa a correr em volta da arquibancada. Aí o narrador, não importa qual seja, entende essa linguagem. E o que ele diz, e a narrativa, não importa o idioma, não importa o sotaque, o que ele diz é: e agora ele vai pro braço da galera. É o sinal de quem se joga. Eu não vim falar de gol. Eu não vim falar de ídolo. Eu não vim falar de ídolo que nasce hoje e morre amanhã. Eu vim falar de ídolo que nasce hoje, morre amanhã e no terceiro dia ressuscita e vai pra glória. Esse ídolo, esse que merece ser adorado, esse que tem espada de fogo na mão, esse que tem a coxa escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, está de braço aberto para você nessa noite. E o que ele está dizendo é: se joga, se joga, se joga.
Se joga, meu filho! Aleluia! 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 Por que Paulo se lança? Por que Saulo se joga? Ninguém joga, ninguém empurra, ele se joga. Essa posição, como eu já disse e repito, é a posição de rendição. Grita comigo e diga: rendido! Diga: rendido! Escuta isso aqui para a gente encerrar. Rendido. O rendido não diz perdeu. O rendido ele diz perdi. É por isso que quando ele está rendido de rosto no chão, o enunciado, ele vai ter um movimento natural de um soldado que se rendia na época. A mensagem que o movimento dele passa é isso aqui, ó: perdi, tá contigo. Eu quero que você saiba que eu não trouxe nada, não estou com a perdi. Está contigo, perdi. Agora vamos voltar para o se joga só para a gente entender. Quando você se joga de cima de um degrau, por exemplo, eu estou aqui em cima, mas se eu quiser pular embaixo, não dá para eu parar no meio do caminho e voltar. É por isso que tem que ser a posição do rendido completo. Porque o rendido completo, uma vez que ele se joga, não tem como parar no ar e voltar de onde ele acabou de se jogar, certo, gente? É contra a física, é impossível. A posição, olhe para cá, não perca isso por nada. A posição de Paulo é exatamente essa: perdi, acabou, perdi. Eu perdi, não dá mais. Sabe por que ele faz essa posição, igreja? Eu caminho para concluir aqui. Sabe por que ele faz essa posição? Porque o Senhor não chega chamando ele de Paulo. O Senhor chega chamando ele de Saulo. Saulo não era a maneira com que ele era conhecido na época. Porque, na verdade, ele era soldado, trabalhava, vivia e estudou durante toda a sua mocidade dentro de Tarso. Tarso era, vamos colocar assim, uma cidade científica. Era a única dentre todas as localidades romanas que disputava com Alexandria e com Atenas, que eram as maiores e as mais importantes catedrais do ensino da época. Então, na verdade, ouça isso, alguém bota a mão com carinho ali na irmã. Há tempo para todas as coisas. Então, escute isso aqui. Paulo, então, ele era conhecido por Paulo, que na verdade traduz o seguinte nome romano: Paulus. Olhe para cá, se você perder isso, você está louco. Paulus, P-A-L-L-U-S, nome romano. Era assim que ele era conhecido. Aí você vai dizer: irmã Camila, mas antes de Atos 9, a gente vai ver o nome dele sendo mencionado no livro de Atos, não como Paulo, mas como Saulo. Claro, porque quem está escrevendo o livro está contando justamente, e com certeza a parte dele, o próprio, contando justamente como isso aconteceu. Então é por isso que você vai ver o nome Saulo. Mas na verdade o seu nome de conhecimento da época não era Saulo, era Paulo. O nome romano, que era da onde ele vivia, que era o que anunciava da onde ele vinha, que era o que ele estudava. Mas quando Jesus encontra-se com ele, Jesus não diz Paulo, Paulo. Jesus diz Saulo, Saulo. Jesus não chama ele pelo nome romano. Jesus chama ele pela sua origem hebraica. Não chama ele de Paulo, chama ele de Saulo. Se chamasse ele de Paulo, seria Paulus, Paulus. Mas como está chamando ele pela interpretação hebraica, não está chamando ele de Paulus, Paulus. Está chamando ele Shaul, Shaul. Shaul, Shaul. Shaul, Shaul, para a gente entender, é Saul, Saul.
Que Saul? O mesmo Saul. A interpretação do nome está aplicado justamente àquilo que Saul viveu. Gente, para de olhar para lá, cada um vive a sua experiência. Quer viver uma também, fica ligado. Saul, Saul. O que significa Saul, Saul? Pedido a Deus, agraciado. Pedido a Deus. Por que não chama ele de Paulos? Porque Paulo, na interpretação do nome romano, significa baixo, de menor estatura. E em outras versões, aquele que diminui. Vou repetir. Paulo, de baixa estatura, baixo, pequeno, aquele que diminui. E Saulo? Saulo significa pedido a Deus. Por que tem esse significado? Vou explicar, porque eu não gosto de achar que a gente está forçando a revelação, né, Gilmar? Esse significado se dá justamente porque Deus não queria que Israel tivesse um rei. E alguém até equivocadamente vai dizer assim, Saul não era um rei de Deus. Não, Saul era um rei de Deus sim, porque foi Deus que escolheu Saul. Deus não queria que Israel tivesse rei, mas já que quis, ele mesmo providenciou. Então, ter um rei não era escolha de Deus, mas ser Saul foi escolha de Deus. Então, escuta isso aqui. E por que Deus escolhe alguém por nome Saul? Porque Saul vai trazer esse significado no nome, pedido a Deus. Por que é Saul? Porque ele está vindo porque o povo pediu. Pediu para quem? O povo chegava para Samuel e dizia, Samuel, fala com Deus que a gente quer um rei. Samuel, fala com Deus que a gente quer um rei. Olha, Deus não quer que vocês tenham um rei, mas a gente quer. Pedido a Deus. E aí Samuel, o sacerdote, vinha e trazia os pedidos. Trazia os pedidos. Trazia os pedidos. E aí Saul ficou conhecido como aquele que é pedido a Deus. Quando Saulo se encontra, não ele, quando Jesus encontra, aí ele vai dizer assim, olha, Shaul, Shaul, o que ele está dizendo? Pedido a Deus. Já foi pedido a Deus. Foi pedido a Deus. Eu não sei como é que funciona aqui em São Paulo. Aqui é São Mateus, né, pastor? É, né? Eu não sei como funciona aqui, mas infelizmente, nas comunidades lá do Rio de Janeiro, quando alguém entra na lista da morte, as pessoas dizem entre si, fulano tá pedido. Aqui também? Fulano tá pedido. Ananias está cheio de medo, mas Deus já entrou, Jesus já falou com ele, vai porque foi pedido. Vai porque foi pedido. E quem foi que pediu? Deus. Quem foi que pediu? Deus. Quem foi que pediu? Deus. Levanta a mão porque eu estou sentindo a autoridade de Deus para profetizar. Tem gente na tua casa, tem gente na tua família, tem gente na tua parentela que já foi pedido da morte, foi pedido da cocaína, foi pedido da prostituição, está no antro do adultério, mas o Senhor está dizendo, calma filho, fica tranquilo. Por quê? Por causa dos teus pedidos a Deus, Ele já foi pedido. Jesus vai chegar antes da morte, vai chegar antes do estupro, vai chegar antes, porque foi pedido. Eu fiquei tentando idealizar como é que isso se dá na atmosfera espiritual. Eu faço ideia do espírito da morte rondando alguém que tem tudo para morrer e vindo para essa pessoa já para tirar o fôlego de vida. E aí é como se eu visse o Senhor num forte resplendor de luz, dizendo, não toca, mas está todo errado, mas não toca. Mas dá legalidade, mas não toca. Mas ele está no lugar errado, ele está no meu território, eu sei, mas não toca. Por quê? Porque ele está aqui, mas a mãe dele está lá pedindo. Pedindo, 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 pedindo. Tem menina na esquina aproveitando uma oportunidade. Meio palmo de roupa. Ela é alvo da destruição, ela é alvo da desgraça, ela é alvo do estupro, alvo da violência, ela é alvo de tudo aquilo que infelizmente, eu não estou dizendo, gente, vou deixar claro, que alguém que está nessa condição mereça isso, jamais, não perverta essa palavra. O que eu estou dizendo é que infelizmente está mais vulnerável, mais suscetível. E então por causa disso, chega um espírito desencarnado foi forte, chega um espírito maligno. Chega um espírito com atributos para destruir, para roubar, para matar. Vem o dia mau. E é como se eu visse o Senhor enviando uma ordem de uma hierarquia muito superior a demônios, principados e potestades.
E Satanás, nesse momento, entra em guerra por legalidade. Eu vou levar, porque aqui é meu território. Eu vou tocar, porque tá aqui, tá jogado. E o Senhor tá dizendo, tá tudo isso, mas não toca. Por quê? Porque a mãe dela acorda 8 horas da manhã todo dia. O pai dela acorda de madrugada todo dia enquanto ela tá na rua. E tudo que ele faz é pedir para mim livra. Tudo que ele faz é pedir para mim salva. O que eu estou ministrando sobre a tua casa é uma madrugada de livramento. As tuas orações estão sendo atendidas ao Deus que responde pedidos. Show, show! Porque 2 vezes ele chama o nome de uma mesma pessoa. Porque 2 vezes ele chama o nome de uma mesma pessoa. Porque a conotação é despertamento. Shaul, Shaul. Quando você briga com seu filho. Caio. Fulano. Palavra de despertamento é assim, né? De castigo não, porque castigo não tem anúncio. Já viram chinelo, já varam um negócio. Mas de despertamento não. De despertamento é fulano. Minha mãe dizia assim, Camila, eu tô te prometendo uma surra. Quando a surra era anunciada, ela não dizia Camila, ela dizia Camila, quando eu te pegar. Hoje é umas mães que não pode tocar, né? Porque senão o filho diz que vai ligar para a polícia. Você acha o quê? Que minha irmã não fez isso não? A gente fez também, mas não deu certo não. Falou assim, olha mãe. Minha irmã falou, mãe, se tu me bater, eu vou ligar para a polícia. Pois ela pegou, minha irmã quebrou todinho e falou, agora tu liga. Não era crente não, mas sempre teve personalidade muito forte. Porque a autoridade dentro de casa não se depende de religião. Depende-se de formação. Na minha casa quem manda sou eu. Era assim que ela dizia e deu certo, né? Graças a Deus. Ninguém morreu, tá todo mundo vivo. Shaul, o que ele está dizendo é, foi pedido. Pedido foste a Deus, ou pedido a Deus. E por que ele fala 2 vezes o nome da mesma pessoa? Porque ele está promovendo despertamento. Maria está rendida, ele não chama o nome dela nenhuma vez. Enquanto Marta, fadigada, ele olha para ela e diz, Marta. Os discípulos estão tudo na santidade, tudo na verdade, no amor, ouvindo a palavra, seguindo a Jesus. Mas ele vê que Satanás quer se andar com Pedro. Ele não chama Pedro de Pedro, ele diz, Simão. Talvez eu não sei o seu nome, mas na boca da pessoa que está do seu lado, é Jesus te dando um despertamento. Pergunta aí o nome dela aí agora, pergunta, qual é teu nome? Responde aí, qual é teu nome? Vou contar de 1 até 3. 1, 2, 3, chama o nome dela 2 vezes. Irmã, o que isso significa? Sabe o que isso significa? Que uma experiência extraordinária como o Senhor não te oculta de uma palavra de despertamento. Não leva a mal não, mas eu vou abrir um parênteses e vou falar. Quer ficar crente, mas não quer ser chamado a atenção. Quer virar servo de Deus, mas não quer palavra de confronto. Quer ser servo do Senhor, mas não aguenta uma chicotada. Quer servir ao Senhor, mas se a palavra não for prosperidade, levanta, pega a bolsa e vai embora. Hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer, estou te chamando 2 vezes. Está na minha presença, também é despertamento. Está na minha presença, também é confronto. Chega de ser crente cristal. Shaul. Tá pedido. Agora, gente, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha o que o Senhor falou comigo. Pedido a Deus, pedido a Deus. Pedido a Deus. Quem é Jesus? O autor da carta aos Hebreus vai dizer, o sumo sacerdote. Tira o primeiro e põe o segundo. Tira tudo aquilo que veio antes dele, entendendo não que isso vai sair, mas isso vai ficar atrás dele, porque ele vem para cumprir o que foi feito. Então o autor da carta aos Hebreus, colocando Jesus como sumo sacerdote, vai dizer, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Eu coloco isso da seguinte maneira, é como se estivesse todos eles numa fila de banco. Abraão, Moisés, Josué, todo mundo. João Batista, todo mundo.
E Jesus chegou no final da fila. Está todo mundo lá desde cedo. Desde cedo. Desde cedo. Para pagar a conta. Todo mundo lá desde cedo. Aí Jesus vai fazer o que a gente tem ira quando alguém chega no banco e faz. Por conhecer o gerente, passa na frente de todo mundo. Escuta. Passa na frente de todo mundo, vai lá, entrega o boleto, paga e volta. Aí a gente fica irado. Fica irado porque não é a gente que conhece. Porque se conhecesse, a gente fazia igual. Em outras palavras, Abraão, obrigado, passa para trás. Moisés, obrigado, pode ir. João Batista, grato, chega para lá. E ele chegou e pagou. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. É o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Não tem mais derramamento de sangue, não precisa mais fazer holocausto. O sangue dele promoveu uma nova aliança. Ele é o sumo sacerdote. Uma pessoa só. Uma só. Lembra que eu disse? Uma só. Não precisa de comitiva, não precisa de ninguém. Uma só. Para salvar Samaria. O que ele fez? Uma cruzada em Samaria? Não. Sentou no poço. Escolheu uma mulher só. E uma mulher só. Conversou com um homem só. E foi salvo através de um homem só. Um só. Quando ele quis promover salvação e libertação do mundo, ele não levantou homens e instituiu com grande poder e autoridade. Não. Nada disso aconteceu. Isso faz parte do discipulado. Quando Deus quis nos salvar, como disse o pastor, de sermos feitos filhos de sua ira, ele vai enviar um homem só. Um só. Quem é? O filho gerado de suas entranhas. O cordeiro que estava vos preparado desde a fundação do mundo. Uma pessoa só. Quando o pecado entrou pelo mundo, ele entrou por intermédio de uma só. E agora para sair está todo mundo contaminado. Quantas pessoas vão precisar? Não precisa de multidão. Entrou por um homem só, vai sair por um homem só. Um homem só! Um homem só! Um homem só! O autor da carta aos Hebreus vai defender, vai proteger, vai afirmar que só precisa se entender que Cristo é o sumo sacerdote. Agora olha que coisa linda, porque eu volto para Atos 9. A Bíblia diz que para chegar em Damasco, ele vai fazer o quê? Pedir cartas ao sumo sacerdote. Porque ele não tinha autorização para entrar em Damasco. Alguém vai pregar e vai dizer assim: irmã, Jesus Cristo encontrou-se com ele. Jesus Cristo não encontrou-se com ele. Ele que se encontrou com Jesus Cristo. Jesus Cristo só apareceu para ele aonde Jesus Cristo estava passando. A Bíblia diz que em Damasco estava tendo um grande movimento nas sinagogas. Movimento de avivamento, de transformação, de doutrina. Tem Ananias, tem discípulo, a obra lá, ó, está sapecada no fogo do avivamento. E você acha que ele está indo para lá por quê? Porque é lá que está acontecendo. Por isso ele é atraído a ir para lá. Então não foi Jesus que foi caçar ele em Tarso. Foi ele que foi procurar Jesus. Tem gente hoje frequentando esse culto desse jeito. Ó, se eu sentir de Deus, que se você sentir de Deus, você já veio porque você sentiu em casa. Se eu sentir, é ruim. Você já veio aqui porque você sabe que aqui tinha. Não foi Jesus que se encontrou com ele. Jesus só o recebeu aonde ele queria chegar. Ainda deu essa moral para ele. Olha o que a Bíblia vai dizer. Pediu cartas ao sumo sacerdote. Quem pediu, gente? Quem pediu, gente? Quem pediu, gente? Saulo pedia cartas ao sumo sacerdote. Quando o Senhor aparece para ele no caminho de Damasco, dizendo: Shaul, Shaul, pedido foste, o que ele está dizendo é: não precisa mais pedir nada para ninguém. Vou voltar aqui para você entender. Ele pedia cartas para quem? Ele pedia cartas para quem? Ele pedia cartas para o sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote era a hierarquia superior a Paulo, que lhe dava autorização para fazer o que ele fazia. Toda vez que ele ia para uma região, ele estava indo para uma jurisdição. Por causa disso, precisava de uma autorização. E essa autorização só quem dava era o? Só quem dava era o? Então vai para Damasco, sumo sacerdote, tem que pedir. Vai para alguma outra província, sumo sacerdote, tem que pedir. Quando Jesus está diante dele no caminho de Damasco, o que ele está dizendo é: já foi pedido, não precisa pedir mais nada a ninguém. Você ainda não entendeu. O que Jesus está dizendo, ó, presta atenção. Toda vez que ele vai a algum lugar, ele tem que pedir carta ao? Jesus é quem, gente? Só para a gente entender, Jesus é o sumo do sumo. Então o que Jesus está dizendo é: presta atenção. O que você precisava para ir aonde você queria, tinha que pedir. Agora, não precisa mais pedir. Hoje eu estou te dizendo, você vai aonde quiser e já está liberado. Pisa lá no meu nome, anuncia no meu nome, prega no meu nome, cura no meu nome, liberta
Gilmar! Lá pra frente, depois que ele já ficou crente, pastor Marcílio, ele vai escrever para os crentes. E ele vai dizer para os crentes que ainda ficava ligado no sistema do pedido de carta. E o que ele vai dizer é: vós sois a carta. Quem se encontra com o sacerdote, quem se encontra com Cristo, não precisa mais procurar nada em nenhum outro lugar, porque tudo o que você tem está nele. Quem não quiser glorificar não precisa, eu entendo. Às vezes é momento de reflexão. Talvez Deus esteja falando com alguém aqui nessa noite. O que você busca na boca de fumo, não precisa mais pedir lá. Porque o prazer que você procura no pó, você vai encontrar em mim, diz o Senhor. Mulheres nunca mais se deixarão viver na condição de amante. Deus está falando com alguém aqui, talvez. O que o Senhor está dizendo é: tudo que você quer viver através dele, você viveu porque não tinha me encontrado. Eu não consigo falar isso sem falar da samaritana. A Bíblia diz que ela já teve 5 e o 6º que estava não era o marido dela. Jesus era o 7º. O 7º fala da plenitude de Deus. O que está dizendo é: mulher, esquece esses 6 tudo, porque eles não valem o 7 que eu sou na tua vida. Aleluia. Isso fala sobre o número de tentativas. No campo da teologia, muita gente vai afirmar, tentando arrumar descobertas do que significa o 666 da besta, número que é atribuído a Satanás. 666 significa isso, significa aquilo, significa isso, significa aquilo. Não! Vou traduzir de maneira bem no populacho. 666 significa o número de tentativas de alguém que quer ser um 7, mas nunca será. Tenta ser, mas não consegue. Tenta ser, mas não consegue. Ele dizia: subirei e serei, nunca será. Estarei mais alto no trono, nunca estará. Vai tentando, capeta, porque não vai ser, não vai conseguir. Calamantu rebai de canto, terebara canto, elementu riande rebada dadako, alamante replacando rebalafaio. Acabou. Se encontrou, se rendeu. A Bíblia diz que nesse texto, a Bíblia vai dizer que os amigos viram, mas não ouviram. No outro texto vai dizer que eles ouviram, mas eles não viram. Há uma contradição. Eu quero dizer o seguinte: não importa quem viu ou quem ouviu. O que importa é o que Paulo viveu foi para ele. O que Saulo viveu foi para ele. Sabe o que eu estou dizendo? Tem gente que vem com você, mas não vai discernir, porque a experiência é com você. Deus me deu uma palavra e eu já devolvo o microfone, mas não posso deixar sem entregar isso. Sabe por que muitas pessoas evitam viver experiências com Jesus na sua vida? Porque elas esperam que quem as acompanha na caminhada entenda o que elas sentiram. E quando as pessoas que estão com elas, mas não viveram o que elas viveram, não entendem, elas recusam chamado, elas recusam vocação, elas recusam estar na presença do Senhor. Porque elas querem a autorização para viver o que Jesus já liberou ela para viver, através da compreensão de pessoas que estão com ela, mas não conseguem discernir. O que o Senhor está dizendo é: você não precisa de discernimento para viver o que você sabe que você viveu. Você sabe que viveu. Eu vou falar de uma maneira ainda mais no populacho. Tem gente que vem para um culto como esse. Ouve essa palavra, sente arrepio na espinha, já chorou, já cantou, já gemeu, já orou, já foi abraçado. E se não foi, já estou dizendo que vai ser antes de ir embora. Está pronto para se render, quer saber? Eu quero é Deus, eu quero essa vida. Aí, enquanto você não pensa o que vão falar de você, o que seu marido vai dizer, o que seu filho vai dizer, você quer se jogar. Eu vou me jogar. Aí a gente faz o convite, a primeira coisa que você pensa é: eu estou cheio de pendência. Tem isso, isso e isso, o Senhor está dizendo isso e isso, não tem discernimento. Você tem, porque você viveu. Você sentiu. Aí você diz assim: eu vou chegar em casa e vou ver se alguém aprova. Ninguém vai aprovar. Não queira que as pessoas entendam o que só você viveu, o que só você sentiu, o que só você ouviu. Tudo bem, cada um tem seu tempo.
Só que foi o seu, Jesus apareceu para você. Outra pessoa podia ter entrado, mas quem entrou foi você. Outra pessoa podia ter aceito, mas quem aceitou foi você. Outra pessoa podia ter ouvido essa palavra, mas quem ouviu foi você. A experiência é sua, viva ela, minha filha! Viva ela, meu filho! Escute o que eu vou lhe dizer, igreja, porque já não falo como pregoeira, mas como profetiza da última hora da igreja na terra. Chegará um tempo onde os falsos profetas estarão em nosso meio muito mais proliferados do que estão agora. E sabe por que eles são chamados de falsos mestres? Não é porque não sejam mestres, é porque são tão mestres que têm condições de perverter o que sabem. Eles não pregam o que não sabem. Esse é o indouto. Aquele irmão alegre, que tudo que faz é meninice. Meninice é alegria, isso não é pecado. É um erro, mas não é pecado. Nesse aspecto. Quem são os falsos profetas? São aqueles que sabem. E sabem tanto que têm condições de mexer com ela. Porque eles sabem como mexer. Significa que eles sabem muito. E não sou eu que estou dizendo, não, gente. É a Bíblia que diz que até os escolhidos seriam confundidos por esses se não fossem tirados antes. Então escuta, nós estamos chegando numa hora onde uma série de doutrinas que não são bíblicas começarão a ser aplicadas como realidade. Escute o que eu estou dizendo. Se prepare para ter a Bíblia como livro substituído nos cultos. Acontecerá. Não é desgraça, é simplesmente preocupação e preparação para uma realidade iminente. Irmã Camila, o que é que vai me assegurar para eu não ser confundido? As experiências pessoais que você viveu. Não leva a mal, não. Mas tem irmão que já dorme no Senhor e não sobra nem mais o pó do osso. Era uma gente que abria a Bíblia às vezes de cabeça para baixo porque não teve a alfabetização concluída, mas tinha a palavra decorada na cabeça. Eu me lembro que eu cheguei a pegar um irmão, um presbítero, e ele, quando tinha oportunidade no culto, ele dizia desse jeito: saúdos, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Tinha corte de S, era tudo trocado, mas era uma pessoa que discernia a atmosfera espiritual de qualquer lugar que entrava. O avô do meu esposo ainda não era batizado com o Espírito Santo e com fogo. Entrou num culto no lar, junto com esse irmão que falava Jesus. No meio do culto, sapecou alguém em língua estranha. E era estranha mesmo. E pá, e pá, e pá, e pá, e pá, e pá, e pá. Ele disse, bota a mão nele. Botou a mão nele e disse, demônio, sai! Ele caiu na hora! Mas não era batismo não, tinha crente se alegrando. Oh, Jesus batizou. O irmão que falava Jesus, o outro que não completou nem o ensino fundamental, entendeu? Não tinha ensino fundamental, mas tinha experiência. Não tinha faculdade, mas tinha experiência. Não conseguia ler de Gênesis Apocalipse, mas tinha experiência. Levanta a mão porque eu estou profetizando. Ainda antes de 2015 encerrar, eu libero sobre a tua vida um ano de experiência extraordinária na presença dEle. Nessa última hora, igreja, pastor Adir, nessa última hora, o que contará será a experiência que a gente teve com ele. Ele entra em Damasco. Ele entra onde, gente? Ele entra onde, gente? Aonde ele queria entrar? Aonde ele queria ir? Ele queria onde, gente? Aonde ele entrou, gente? Isso vem para quebrar todo o sofisma de Satanás. De dizer, não viva uma experiência com Cristo porque vai frustrar os seus planos. Sabe por que muitas pessoas protelam viver uma experiência com o Senhor? Porque elas pensam assim, experiência com Deus é coisa muito séria. E ser crente é coisa muito séria. Então eu vou primeiro terminar a faculdade, depois eu fico crente. Primeiro eu vou prestar o concurso, depois eu aceito aquele cargo que o pastor me deu, que o pastor quis me entregar. Não. Primeiro eu vou me aposentar, depois eu aceito aquela vocação que Deus me fez. Não. Primeiro eu vou fazer a pós-graduação, depois eu viro esse pregador. Isso é sofisma.
Satanás está dizendo para você, sabe o quê? Protele essas experiências extraordinárias com Deus, porque elas vão te impedir de viver o que você sonhou. Só que Deus não está vindo para dizer que vai destruir plano de ninguém. Vamos parar de pregar essa mensagem, porque isso não está na Bíblia. Deus vai destruir teus planos. Deus vai desmontar a tua vida. Não tem isso, gente. Não tem isso. Eu poderia dar muitos outros exemplos, a começar pela minha própria vida. Mas eu vou dar só o de Paulo, porque ele é o texto central nessa noite. Quando ele saiu da onde ele saiu, ele queria cartas para ir para onde? O plano era chegar aonde? Quando ele encontrou com Jesus, Jesus não chutou ele para fora da cidade. Jesus pegou ele e colocou ele, hein? Colocou ele, hein? O que você deseja fazer, Deus realizará para você. Eu sei, olha esse texto, já parou para analisar esse texto? Eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que Jesus está dizendo? Eu quero fazer o que você quer, meu filho. E por que você não deixa? Você não deixa pelo mesmo motivo que se Paulo soubesse antes, não deixaria. Porque a gente chega onde quer chegar, só não é garantido que vai chegar do jeito que a gente queria. Chegou em Damasco ou não chegou? Chegou em Damasco ou não chegou? Só que ele não queria chegar assim, queria chegar matando, queria chegar rasgando, queria chegar destruindo, queria chegar chutando. Queria chegar pegando pelos cabelos, queria chegar jogando caça. Vou chegar arrebentando, vou chegar destruindo. Jesus falou, vai chegar curando, vai chegar restaurando, vai chegar edificando, vai chegar abençoando. Pega na mão do teu irmão e diga pra ele, você vai chegar. Você, não, pega na mão dele, profetiza pra ele. Você vai chegar, pastor Marcílio, você vai chegar. Mas é do jeito que ele quer. A garantia da chegada é certa, mas a trajetória é ele que faz. Irmã Camila, o que Jesus quer fazer? Jesus quer fazer o que você quer, filha. Você quer o quê? Você quer casar? Você vai casar, só não sei se vai ser com esse homem. Mas que vai casar, vai. Você quer o quê? Você quer ter filho? Você vai ter, só não sei se vai ser com o marido que não é seu, mas que vai ter, vai. Tá entendendo o que Jesus está falando? Você quer virar pregador? Você vai, mas não é vendendo passe de mensagem para subir em lugar nenhum. Você vai chegar, mas sou eu que vou te botar lá. O caminho é meu, Paulo. Depois disso, nós vamos entender e a palavra vai dizer acerca do próprio Cristo. São palavras dele. E o que ele vai dizer? Dentre as 3 colocações do seu ministério, ele vai dizer para que todos entendam. Vai ter verdade e vai ter vida. Mas ele vai dizer, antes de verdade e vida, ele vai dizer, eu sou o caminho. Ele está dizendo, você chega, mas o caminho quem faz sou eu. Você chega, mas a trajetória quem conduz sou eu. Chegou ou não chegou? Chegou ou não chegou? Só que chegou do jeito que Jesus queria. Mas não tem problema, porque o que importa é que ele... Fica de pé do teu lugar num salto de glória. É só para ficar de pé, não é para sair do teu lugar, não. Irmão, mas você falou que ia até 10 horas? Eu falei, mas o caminho decidiu que eu chegasse aqui no quadro das 10, mas não nas 10 em ponto. São 10h30, quem pode glorificar? Aleluia. Experiências diferentes trazem horários diferentes. Eu peço desculpa pela ética, mas não é culto oficial, é congresso. E no congresso, o povo ora assim, Jesus, faz diferente. Aí a gente quer que Jesus faça tudo diferente, mas com o mesmo horário. Nem sempre dá, tá bom, minha gente? Ele chegou aonde ele queria, mas não chegou do jeito que ele imaginaria. Agora responde para mim, chegou melhor ou não chegou? Se eu pegasse uma foto sua antes de crente e olhasse ela hoje, fala a verdade, tá melhor ou não tá? Você tinha uma olheira de depressão que nada tirava.
Sua vista era embaçada, tinha um peso na sua sombra que nada tirava. Nem rir para a foto você ria. Nem fotogênico você era. Hoje você gasta na capa do Facebook. Deus está usando aqui a minha boca para dizer para alguém: pare de protelar a experiência que eu quero ter com você. Estar comigo não é garantia de perda, é garantia de ganho. Jesus está dizendo: eu não vou aparecer na tua vida para te dar prejuízo, eu estou vindo para te trazer lucro. E ele vai fazer o que, irmã Camila? Ele vai fazer o que eu quero. Porque Jesus trabalha assim, eu não posso pregar uma outra palavra que não seja a Bíblia. Bartimeu está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Quando ele conseguiu a atenção de Jesus, Jesus voltou-se para ele, pastor, e disse para ele: o que queres que eu te faça? Como assim? Não está vendo que eu sou cego? Eu não faço simplesmente o que eu quero fazer ou o que eu julgo que você precise. Eu vim aqui fazer o que você quer que eu faça. Gente, eu não estou inventando não, é só ler a Bíblia. Me mostra um milagre que ele não fez seguindo o desejo de quem pediu. O que queres que eu te faça? Que eu tenha vista, então veja. Encontrou-se com um leproso no caminho. O leproso foi ao encontro dele. Já sabia como ele trabalhava. E colocou assim para ele: Senhor, se tu quiseres, esse é o leproso mais esperto que eu conheço. Se tu quiseres, tu podes me limpar. Jesus respondeu para ele na hora: eu quero ser limpo. Eu quero o quê? Eu quero o que você queria que eu quisesse para você. Ele olha para o homem do poço e ele não diz: vou te deixar são. Ele olha para o paralítico de Betesda e diz para ele: queres ficar são? Eu quero. Então levanta, toma a tua cama e anda. Presta atenção aqui. Eu não vim aqui dizer para você que Jesus vai destruir sua vida. Chega dessa mensagem, isso não é verdade. Isso é sofisma do maligno. Jesus vai protelar teus planos, você vai ficar tapado, você vai ficar doido. Gente, acorda. Hoje tem luz nesse lugar. E a luz do Senhor veio para irradiar o seu entendimento, te fazer ver. E o que Deus nos trouxe aqui nessa noite é para atingir o nosso coração com essa palavra e dizer: eu vou fazer o que você deseja, mas a única coisa que eu te digo é que terá que ser do meu jeito, porque o caminho sou eu. Agora vê se tem alguém aqui arrasado porque o caminho é ele. Pelo contrário, quem tem ele como caminho não consegue mais andar sem ele. Ele disse para Moisés: vai porque eu vou fazer. Ele diz: tu pode fazer, mas se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero chegar onde eu quero, mas só eu quero se tu for o caminho. Tu tem que ser o caminho. Eu quero a igreja ligada agora. Ligada. Ligada. Ligada agora. Ninguém sai do lugar, ninguém se mexe. Eu tenho 2 convites nessa noite. Deus colocou no meu coração 2 convites. O primeiro convite, e eu já quero pedir, se tiver um violão, alguma coisa aí ainda aberta, para me ajudar aí agora. Porque esse convite vai vir junto com um corinho novo que eu lancei agora. E quando eu estiver cantando esse corinho, quem sentiu e não quer resistir mais, irmã Camila, diante do que eu vivi nessa noite, através dos louvores, através da oração, diante do que eu senti, eu não quero mais resistir, eu quero me jogar para Ele. Eu quero chamar gente que hoje foi tocado por Ele e não quer resistir e quer hoje entregar sua vida para Jesus porque quer ser fiel à experiência que sentiu. Não me importa a sua idade, não importa se você é homem, se você é mulher, se você é jovem. O que importa é que só tem um homem e esse homem se chama Jesus Cristo, o Senhor. E Ele está aqui hoje dizendo: vem, se joga. Se tem alguém aqui hoje afastado dos caminhos do Senhor que precisa retornar, essa é a hora. E se tem alguém aqui hoje que precisa entregar sua vida a Cristo, irmã, diante do que eu ouvi, eu não resisti. Agora olha aqui. Você só vai conseguir fazer isso se parar de pensar no que está lá fora. O que o fulano vai pensar? O que minha mãe vai dizer? Ei. A experiência não é do seu pai, a experiência não é da sua mãe. A experiência é sua. Se você sentiu, seja fiel à sua experiência. Você vai sair do seu lugar e vir ao altar de Deus agora,
entregar sua vida para Jesus. Se joga. Se joga. A primeira já está vindo? Eita, veio se jogar. Oh, glória. Vem, minha amada. Vem, minha amada. Carla, aqui com ela. Carla, aqui com ela agora. Glória a Jesus. Aleluias. Pode vir. Segura aqui as duas. Isso, filha. Ela está chorando, gente. A experiência. A segunda está vindo? Está vindo? Está vindo se jogar? Está vindo? Eita, então se joga, meu filho. Aleluia. Gilmar, você fica aqui com ele, por favor. Ministra sobre ele essa unção que também está na sua vida. Tem mais gente aqui, hein? Irmã Camila, eu não vou resistir mais. Quer saber? Eu senti. E eu não vou voltar para casa hoje sem viver o que Deus tem para mim, não. É a tua hora. Sai do teu lugar e vem ao altar de Deus agora. Irmã Camila, o que é que eu faço? Faz o... Eita, tá vindo também? Vai se jogar? Tá vindo? Não? Ah, tá. Agora eu tô assim, irmão. Tô preparada para isso. É por isso que eu digo, ninguém anda nessa hora. Porque quem eu vejo andando para mim já quer se lançar. Aonde está a terceira pessoa hoje? Que não quer pensar em mais nada e em ninguém. Simplesmente quer se lançar aos braços dele. Sai do seu lugar e vem ao altar de Deus agora. Irmã Camila, eu tô sem força. Eu tô me sentindo um pouco sem coragem. Eu vou te dar uma ajuda agora. Sabe como? Quando eu me sinto sem força, quando eu me sinto sem coragem, o Espírito Santo de Deus fala para mim: Camila, segura na mão de Deus e vai. E aí eu me lembro de um corinho que lançaram esses dias, que diz assim: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Tem bateria aí? Se tiver, vem comigo. Segura na mão de Deus, segura. Vem, meu filho, vem, minha filha. Segura na mão de Deus e vai. Vai para os teus sonhos, vai para o que Deus tem para a tua vida. Chega de resistir. Chega de resistir. Vem, olha. Não tema. Segue adiante. E não olhes. Para quê? Faz o que então? Na mão de Deus. Mais uma vez, igreja. Eu estou dando uma chance para quem quer vir. Segura. Segura sim. Cadê você, moça? Cadê você, homem? O Senhor está te chamando, não resista mais. E se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus hoje, não endureçais o teu coração. Se há mais alguém aqui, dá tempo, Ele te chama. Não temas, segue adiante e não ó, mas segura na mão de Deus. Segundo convite. Segundo convite. Eu quero chamar gente que está na presença do Senhor, mas já não se lembra da experiência que é viver diante dele. Eu quero agora gente crente no altar, gente sincera, para dizer: irmã Camila, eu preciso de um renovo. Eu preciso voltar a sentir o que eu senti um dia. Eu preciso voltar a ouvir como eu ouvi um dia. Eu preciso voltar a viver como eu vivi um dia. Eu reconheço que hoje eu já não estou vivendo o que eu vivi quando encontrei com Ele. Se é com você, sai do teu lugar e vem agora. Não espera não, porque você já tem entendimento, já tem luz. Isso, vem, 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 vem,
Vem. Eliane, dá para trazer a presença de Deus de novo? Aleluias. 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 Ele está chamando o teu nome. 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 Pastora Daí, posso pedir ao Senhor para orar por essas duas pessoas que estão aceitando Jesus e também pelo povo? Quando a Eliane começar a cantar, sabe o que você vai fazer? Você vai dar um abraço na pessoa que está ao seu lado. E o que você vai dizer para ela é desse jeito: viva essa experiência. Viva essa experiência. O pastor vai orar, você vai orar, Eliane vai cantar. E quando ela cantar, você vai abraçar a pessoa que está do seu lado e você vai dizer: viva essa experiência. Agora me faz um favor, se for para fazer assim, ó. Ai, irmã, já estou cansada, já vai dar 11 horas. Então não faça não. Se for para fazer assim, ó. Faz não. Agora, se você entende que tem luz na comunhão, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, você vai pegar Ele com gostinho. Viva essa experiência. Amém. E vai deixar Jesus trabalhar nesse abraço. Quem me ouve, diga amém. Quem está ligado, diga glória. Quem está cansado, diga eu. Eu? Só eu? Quem está cansado, diga eu. Só vocês? Seja honesto. Quem está cansado, diga eu. Quem vai... Ih, o povo é crente, hein? Quem vai romper, diga glória a Deus. Pode orar, pastor. Senhor.